Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e hoje vou falar algumas coisas que você precisa saber sobre sistemas de magia. Mas é claro que você logo me pergunta: Hey, Léo, mas que diabos é um sistema de magia, meu rapaz? Bem, esse é um conceito cunhado pelo incrível autor de fantasia Brandon Sanderson, que é inclusive um dos meus favoritos. E para quem não o conhece, ele é autor de alguns best-sellers, como a saga Mistborn, Stormlight Archives e outras. O Sanderson é um dos grandes estudiosos da literatura de fantasia e criou uma classificação com 3 sistemas de magia que eu acho super interessantes pra gente aprender. Eles vão nos ajudar muito a compreender diversas obras e vão nos permitir aplicar tais conceitos em nossas próprias histórias de fantasia e de RPG. Muito legal, não é? Quem diria que podemos pensar nas magias de nossas leituras e aventuras de uma forma diferente? E o que seria essa classificação do Sanderson? Bem, ele é um autor, em realidade, muito preocupado com os sistemas de magia, já que os seus livros, de um modo geral, giram em torno desses sistemas. Nas histórias do Brandon Sanderson, vemos em geral os protagonistas lidando com algumas magias ou habilidades de seu mundo e descobrindo os seus segredos, de modo a solucionar assim também os problemas e conflitos apresentados no livro. Ou seja, a magia é central para a resolução da própria história, o que é muito legal. Eu particularmente adoro os mistérios trazidos pelo Sanderson. Todavia, porém, no entanto, tal forma de escrever colocou o Sanderson com um problema sério, e tal problema o fez pensar justamente no uso da magia em diferentes histórias de fantasia, e como resultado passamos a ter um conceito muito legal pra gente usar nas nossas próprias histórias, e eu já explico cada um deles, com exemplos. Só queria avisar antes que vocês atirem a primeira pedra. Sim, é algo que dói lá no fundo do coração. Que essa é uma classificação dele, de que eu gosto muito e que foi abraçada por muitas pessoas do meio da fantasia, mas não é necessariamente uma regra absoluta. Mas enfim, temos aí 3 diferentes divisões de sistemas de magia, que são Soft Magic, Hard Magic e The Middle Ground, que livremente poderíamos traduzir como magia sutil, magia intensa e o meio termo. E aí você já me pergunta de novo: e o que significa tudo isso, meu bom homem? Já explico, e ressalto que além de dar exemplos de cada um dos tipos de magia, vou precisar falar também das 3 leis de Sanderson para a construção de sistemas mágicos. Mas por quê? Você questionaria? Bem, como eu disse anteriormente, ele é um autor que utiliza os sistemas para criar conflitos e solucioná-los em suas obras, e isso influenciou a sua maneira de interpretar a relação da magia com a história, gerando por causa disso a sua primeira lei, que diz: a capacidade de um autor de solucionar conflitos com magia é diretamente proporcional a quão bem o leitor compreende tal magia. Interessante, não é? Talvez um pouco confuso ainda. Bem, tal lei foi o que fez Sanderson criar as 3 categorizações diferentes para os sistemas de magia, com a primeira sendo a magia sutil, que pode ser vista em um mundo como o de Senhor dos Anéis, por exemplo. Nossa maravilhosa Terra-média, como Sanderson aponta, nesse tipo de mundo temos uma magia com regras pouco determinadas, vagas, que nos dão uma sensação até do desconhecido. De um modo geral, obras que utilizam a magia sutil querem dar uma sensação de que nós somos apenas uma parte muito, muito pequena de um mundo muito, muito vasto. E com isso, acabam gerando um certo encantamento no leitor, que se sente maravilhado perante tal imensidão. E é o que vemos em Senhor dos Anéis, em que há sim uma magia muito poderosa, mas nunca sabemos exatamente a extensão dos poderes dos magos e exatamente tudo o que eles podem fazer. Ao contrário, vemos a magia como o plano de fundo, mas o foco é muito mais nos hobbits, na sensação de que foram arrancados de casa e jogados no mundo que é muito maior do que eles. E vemos os problemas mágicos também sendo solucionados não pela magia, mas pela inteligência, pela coragem e a ação dos heróis. Senhor dos Anéis nos mostra que a bravura, a amizade e a simples vontade e a ação de se opor ativamente ao mal pode salvar o mundo. E isso é algo muito comum nos mundos da magia sutil. A magia cria os problemas, mas não resolve eles. São os personagens sem o uso dela que costumam superar os conflitos e desafios. É exatamente por isso que Gandalf apenas ajuda os personagens quase que indiretamente,
e que não utiliza as águias gigantes, por exemplo, para ir diretamente a Mordor. E é claro que há motivos e explicações para isso não ocorrer dentro da história, mas a realidade é que, narrativamente, em um sistema de magia sutil, seria desinteressante que tudo fosse solucionado em um passe de mágica, entre aspas, porque isso poderia ser visto como um deus ex machina, que é quando um autor se encontra num ponto em que parece não haver solução para um problema e cria uma solução sem que ela tenha sido preparada ou estabelecida anteriormente. Simplesmente alguém ou alguma coisa aparece e resolve a situação. Ou, como nós RPGistas diríamos, a famosa mão peluda. Mas enfim, eu colocaria dentro dessa ideia de magia sutil também a maioria dos mitos gregos, em que vemos o ser humano como pequeno e inferior ao poder dos deuses, e nunca sabemos exatamente como a magia e os poderes deles funcionam. O foco, porém, nessas histórias, de um modo geral, é o lado humano e muitas vezes trágico. Isso é, o foco está nos personagens e nos seus conflitos, com a magia apenas gerando tais conflitos e poucas vezes os solucionando. É o que vemos repetidas vezes quando os deuses amaldiçoam ou pregam peças nos seres humanos e a gente vê os heróis tendo que lidar com isso. Já o segundo tipo de magia seria a Hard Magic, que livremente traduzirei como magia intensa, de forma a se opor à sutil. A magia intensa é justamente o tipo de obra criada pelo próprio Brandon Sanderson, embora ele mesmo diga que as suas obras sejam na verdade 80% de magia intensa com espaço para surpresas. No entanto, o que seria essa magia? Deixe-me matar aí a curiosidade de vocês. A magia intensa se dá quando temos um sistema mágico com regras muito específicas. Isso significa dizer, meus amigos, que nós sabemos como as magias e poderes funcionam e eles podem, exatamente por esse motivo, ser utilizados para resolver um conflito, problema ou situação. Muito legal, não é? Mas aí você já me pergunta: Hey, Léo, você tem um bom exemplo de tal sistema? E é claro que sim. E qual exemplo seria? Os poderes dos super-heróis. Nós sabemos os exatos poderes do super-homem, por exemplo. Sabemos de todas as suas capacidades e também fraquezas. E exatamente por sabermos que ele é super forte e que pode voar, nós não somos surpreendidos quando ele é capaz de segurar um helicóptero antes que o mesmo se choque com o chão. Todavia, embora saibamos da regra, como Sanderson mesmo explora muitas vezes nos seus livros, não significa que não possamos ter surpresas, como por exemplo, os efeitos que os diferentes tipos de Kryptonita podem ter sobre o super-homem. O Clark, ele é surpreendido e vai aprendendo mais sobre aquele sistema de magia. Ainda assim, tais segredos se dão no âmbito das regras que a gente já conhece, isso é, como um desenvolvimento delas, como novas revelações, sem quebrar o que já fora estabelecido. Afinal, já sabíamos que um tipo de Kryptonita afetava o super-homem, então faz sentido que outros tipos possam fazer isso também. E por tudo isso que falamos, Sanderson conclui que o sistema de magia intensa permite, desse modo, que a magia em si, que os poderes, sejam quase como um personagem das suas histórias, tomando muitas vezes o foco principal dos conflitos. Lex Luthor odeia o super-homem justamente por causa dos seus poderes. E o último tipo de magia, antes que falemos das outras duas leis de Sanderson, é o chamado meio termo. Mas que diabos seria isso? Bem, trata-se de sistemas que têm sim algumas regras, mas que estão ainda muito abertos a algumas questões da magia sutil. Segundo Sanderson, a maioria dos autores está justamente aqui, entre a magia sutil e a magia intensa, nesse meio termo. Então é só sentar e se aconchegar. Brincadeira, mas faz sentido sim que a maioria esteja aqui, e concordo com essa visão dele. Mas o que isso significa? Bom, para explicar, vamos usar o exemplo da saga de Harry Potter. Nela, J.K. Rowling apresenta uma série de regras que explicam como funciona sua magia, seja utilizando as varinhas e como essas varinhas funcionam, ou através das palavras mágicas, poções, etc. E em geral, tais regras nunca são quebradas dentro de um mesmo livro. Elas são estabelecidas e usadas para fechar uma determinada trama, e isso é feito com pura maestria. No entanto, se olharmos de uma maneira geral para toda a saga e todos os livros, nós vamos encontrar algumas regras que se contradizem, embora isso não tenha importância para a história.
Mas o mais importante ainda, a gente nunca vai saber a real extensão da magia e do que pode ser feito com a magia no universo de Harry Potter. Isso significa dizer que, embora a autora consiga resolver conflitos em suas tramas com a utilização da magia, num ambiente mais restrito de apenas uma aventura, ela ainda mantém a sensação de encantamento em seu mundo, que faz inclusive com que as pessoas sonhem em poder estudar em Hogwarts, em viver naquele mundo maravilhoso criado por ela. E esse é um efeito que, de um modo geral, só a magia sutil vai trazer, e que pode, por isso, aparecer também no chamado meio termo. Mas tudo bem, agora a gente já acabou com os 3 tipos de magia diferentes. E aí fica aquela questão, acabamos agora com sistemas de magia, né? E não. É aí que você se engana. Temos 2 regras muito importantes ainda que você vai gostar. A primeira se refere às limitações, e ela é bem simples. As limitações são mais importantes do que os poderes. E o que isso significa? Pensemos novamente no Super-Homem. O que torna ele diferente? O que o torna único em relação a outros super seres que podem voar, possuem super força e quase invencibilidade? Bem, justamente aquilo que ele não pode fazer, ou seja, suas limitações, que são a Kryptonita e o seu código de honra. E vejam como isso gera, na questão da contação de histórias, uma série de coisas interessantes a trabalharmos. Precisamos responder de onde vem a Kryptonita e nos aprofundarmos no planeta do Super-Homem e na sua origem. De mesmo modo, seu código de honra, além de trazer pontos importantes a serem explorados na história, nos faz querer saber mais também sobre a infância do Super-Homem e a importância da criação e da educação dada a ele pelos Kents. Como Sanderson nos explica, no final das contas, o Super-Homem não é os seus poderes, mas sim as suas limitações. Isso nos leva até a terceira lei de Sanderson, que é: antes de criar novas magias e habilidades, aprofunde-se no que você já criou. O que isso significa? Meus amigos, algo muito importante. Significa que as melhores histórias são aquelas em que os sistemas mágicos são muito bem trabalhados e explorados profundamente, em vez de simplesmente conterem uma coleção infindável de poderes. Mas como fazer isso? Bem, fazendo-se perguntas. Digamos que você tem um mundo em que a magia é capaz de criar água e alimentos. Pergunte-se como isso muda o mundo. Seria ele superpopulado? E nas guerras, tropas poderiam se movimentar muito mais rapidamente e atacar de formas muito diferentes do que estamos acostumados, certo? E isso tudo precisa aparecer no seu mundo. Esses reflexos e transformações causados pela magia precisam estar lá, precisam ser trabalhados. E pense, se água e alimentos não fossem um problema, como seria feito um cerco? Afinal, neles, a ideia é forçar as cidades a se entregarem por falta de água e de alimentos. Um cerco, por isso, se tornaria inútil no seu mundo, correto? Correto. E isso precisa aparecer. Ou você pode se aprofundar na criação do seu sistema de magia. Quer ver a gente fazer isso aqui? Vamos lá. E se, talvez por meio de um artefato, um novo império descobrisse uma forma de bloquear a magia que permite a criação de recursos em uma determinada região? Assim, eles criavam, não sei, de repente um globo em volta da cidade que impedia o uso dessas magias. Pensem bem no que isso geraria. Teríamos aí um grande problema e um grande conflito, não é? Porque agora a gente tem um império que é capaz de fazer cercos e ter uma vantagem absolutamente incrível em uma guerra. E em cima disso, desse artefato e dessa novidade dentro do seu sistema de magia que você aprofundou, você provavelmente tem uma trama até para uma história inteira em que um grupo de aventureiros precisa destruir tal artefato para impedir que tal império conquiste o mundo. Pois é, vejam como o ato de se perguntar sobre uma magia que muitas vezes é vista como menor em alguns RPGs, como a criação de água e alimentos, pode gerar uma criação de mundo extremamente profunda, justamente porque paramos para pensar nas consequências de tais poderes. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. É um assunto pra lá de interessante. Se curtiram, comentem e compartilhem. E até a próxima, pessoal!